I thank you for the wonderful privilege of being with you for the conference and for preaching on this Lord's Day. Eu agradeço aos irmãos pelo imenso privilégio de participar tanto da conferência quanto também com os irmãos no culto no dia do Senhor. I really appreciate God's work in this church with your new building, with your love for the Lord, your singing and your commitment to the Reformed faith. E eu fico muito grato a Deus por ver a obra do Senhor aqui no meio dos irmãos e todo o progresso, o novo prédio, o compromisso com a fé reformada e todo o trabalho que tem sido realizado aqui. May the Lord continue to smile upon your labors. Que o Senhor continue a sorrir sobre os seus labores. Now, when we were together discussing God's covenant, we argued that the whole Bible is the story of Jesus Christ. Quando nós estivemos aqui reunidos para falar sobre a doutrina da aliança, nós explicamos que toda a Bíblia trata a respeito do Senhor Jesus Cristo. We said that we should remember that wherever we're studying in the Bible, we should say, what are we learning about Jesus? E nós falamos que não importa que passagem estejamos lendo ou estudando, devemos sempre nos perguntar o que nós aprendemos sobre Jesus nesta passagem. So tonight we're turning to the Old Testament book of Isaiah. E hoje à noite nós vamos voltar a nossa atenção para o livro do Antigo Testamento do profeta Isaías. And we want to understand that here we find Jesus. E quero mostrar que aqui nós encontramos Jesus. In Isaiah 40, we want to find the comfort of the gospel of Jesus Christ in Isaiah 40. Em Isaías 40, nós queremos encontrar o conforto, o consolo do Evangelho em Isaías 40. Now, as we think about the book of Isaiah, we should remember the very name of the book. Quando nós consideramos o livro do profeta Isaías, devemos ponderar a respeito do próprio nome do livro. The Hebrew name Isaiah means Yahweh or the Lord saves. O nome do profeta Isaías significa Jeová ou Javé salva. This is essentially the name of Jesus. E esse é essencialmente o nome de Jesus. The book of Isaiah is considered to be one of the Gospels according to St. Augustine. O Santo Agostinho, ele disse que o livro do profeta Isaías poderia ser muito bem considerado como um dos evangelhos. So it's not just four Gospels, Matthew, Mark, Luke and John. De tal modo que nós não temos, por assim dizer, apenas 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. It should be Matthew, Mark, Luke and John and Isaiah. Deveria ser Mateus, Marcos, Lucas, João e Isaías. We realize that Isaiah wrote 8 centuries before Jesus was born. Nós compreendemos que Isaías escreveu 8 séculos antes do nascimento do Senhor Jesus. And yet in this book we're told that the Messiah will be born of a virgin. Mas nesse livro nós lemos que o Messias haveria de nascer da Virgem. We are told that a son will be born upon whom all the governments will rest upon his shoulders. E o filho que haveria de nascer, todo o governo estaria sobre os seus ombros. He is one who will suffer like a lamb led to the slaughter. Ele é aquele que haveria de sofrer como um cordeiro que é guiado para o matadouro. Yet by his stripes God's people are healed of their sins. Contudo, pelas suas pisaduras, o povo de Deus é sarado dos seus pecados. He will see the light of life and see those that are blessed by him. Nós veríamos a luz da vida e seríamos abençoados por meio dele. Why, these are the truths of the gospel. Isso são verdades do Evangelho. We can find them all the way through Isaiah. E todas essas verdades nós encontramos através do livro do profeta Isaías. In Isaiah chapter 40, where we turn, we discover the ministry of John the Baptist. Em Isaías capítulo 40, a passagem que vamos considerar hoje, nós encontramos o ministério do João Batista. Isaiah is a great book of God's salvation in the name Isaiah. Isaías é um grande livro sobre a salvação, isso está no próprio nome Isaías. God is bringing salvation to his people through Jesus. Deus está trazendo a salvação ao seu povo por meio de Jesus. Prophesied 8 centuries before he came. Profetizado 8 séculos antes da sua vinda. Let us read the first 2 verses if you'd read them for me. Vamos ler os 2 primeiros versos de Isaías 40, vamos com atenção ouvir a leitura da palavra de Deus que diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus
pecados. Let us pray. Vamos orar. O Lord, we pray tonight that we might know this comfort of which we've read. Senhor, nós suplicamos que nós possamos conhecer pessoalmente a respeito deste consolo que lemos nessa passagem. Wherever we are in our burdens or our suffering, may we learn of your comfort. Independente de qualquer sofrimento ou qualquer fardo que estejamos carregando neste momento, que possamos experimentar do teu consolo. Lord Jesus, would you come and bless the hearts of your people? Senhor Jesus, vem e abençoa o coração do teu próprio povo. Holy Spirit, would you please teach your people? Espírito Santo, ensina o teu povo. We pray this in Jesus' name. Oramos em o nome de Jesus. Amen. Amém. C.S. Lewis was a great apologist of the Christian faith. C.S. Lewis, ele foi um grande apologeta da fé cristã. He was ministering in England just before World War II. Ele ministrou na Inglaterra pouco tempo antes da Segunda Guerra Mundial. And one of his great books is entitled The Problem of Pain. E um dos livros que ele escreveu, o título é O Problema do Sofrimento e da Dor. He said, I was an atheist, Ele disse, eu era um ateu. and I couldn't believe in God because there's so much pain in the world. E ele disse, eu não conseguia crer em Deus por conta de todo o sofrimento que eu via no mundo. But as he thought about it, he realized he had a problem. Mas à medida que ele ponderou mais sobre isso, ele percebeu um problema. He said if he thought the world was so unjust there couldn't be a God, he had to say, where did I get the idea of something being just? Ele pensou o seguinte, se eu olho para todo o sofrimento no mundo e vejo tanta injustiça, ele se perguntou, de onde eu tiro o próprio conceito de justiça? He said if you know that something is crooked, you need to know what it means for something to be straight. Por exemplo, se você consegue enxergar que algo está torto, significa que você tem na sua mente a referência do que é reto. And as he wrestled with that, he said, if I have the idea of injustice, there must be one who is just. Então, se eu tenho um conceito de justiça na minha mente, isso significa que deve existir aquele que verdadeiramente é justo. And as he wrestled with the idea of God's existence and the problem of pain, he made a very interesting observation. E à medida então que ele lutou na sua mente com essas questões e o problema da dor, do sofrimento na experiência humana, ele fez a seguinte observação muito interessante. He says, God whispers to us in our pleasures. O Senhor sussurra a nós nos nossos prazeres. He speaks to us in our conscience. Ele fala conosco na nossa consciência. But he shouts to us in our pains. Mas ele grita conosco na nossa dor. He said, our pain is God's megaphone to wake up a deaf world. A dor é o megafone de Deus para nos despertar espiritualmente. You may be struggling with pain and discomfort of many kinds tonight. Talvez você esteja lutando, enfrentando muita dor, muito desconforto neste momento. Your heart may be very troubled. Talvez o seu coração esteja atribulado. God is speaking to you. Deus está falando com você. And one of the things he says to you is found in the first verse of Isaiah 40. E uma das coisas que Deus fala com você é encontrado aqui no primeiro verso de Isaías 40. Comfort, comfort my people, says your God. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaiah is proclaiming the comfort of God for a world that's filled with pain and sorrow. Isaías está proclamando, anunciando o consolo divino para um mundo tão marcado pela dor e pelo sofrimento. Do you notice that God says comfort, comfort? In other words, he says it twice. Você notou que o Senhor aqui repete duas vezes, quando ele diz consolai, consolai? This reminds me of one of the elders I knew who was at a church doing the children's message. Isso me lembra a respeito de um presbítero que eu conheci, que ele muitas vezes fazia pequenas mensagens para as crianças. And he was teaching in the epistle to the Philippians. E ele estava então, nesse contexto, falando por meio da epístola aos Filipenses. And he read the passage, it says, rejoice in the Lord, and again I say rejoice. E ele leu aquela passagem em Filipenses que diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos.
And he asked the children, why did Paul say this twice? E ele então perguntou para as crianças por que o apóstolo Paulo falou isso 2 vezes. And after a few seconds, a little girl raised her hand. E depois de alguns segundos, uma garotinha levantou a mão. And she said, my mommy says she has to say things twice because I don't listen very well. Minha mãe diz que às vezes é preciso que ela fale 2 vezes a mesma coisa porque eu não consigo escutar direito. God knows we don't listen very well. O Senhor sabe que a gente não escuta direito. Tonight, in your pain and your sorrow, God is saying to you, comfort, comfort. Listen, this is your comfort. E o Senhor, então, nesta noite, fala com você 2 vezes: consolai, consolai. Esse é o conforto do Senhor. You may have experienced a severe loss or a broken heart or a great disappointment. Talvez você tenha tido uma perda muito grande, ou um coração partido, ou uma decepção muito grande. You may have fallen into a deep struggle or disappointment in sin in your life. Ou talvez uma luta muito grande, ou talvez até mesmo algum pecado na sua vida. And God is speaking to you in the name of the gospel of Jesus that there is comfort for you. Mas o Senhor tem falado no consolo que há em Jesus Cristo, que existe conforto, consolo para você. Notice in verse 3 it says, a voice cries in the wilderness, Note o que ele diz aqui no verso 3. prepare the way of the Lord. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. This is the great story of John the Baptist preparing the coming of Jesus into the world. Isso aqui é a história anunciada de João Batista, que veio para preparar o caminho do Senhor. Here in the Old Testament we are reminded that God has sent forth a Savior for us to bring comfort to our troubled souls. Aqui no Antigo Testamento nós somos lembrados que o Senhor enviou o seu Filho para trazer conforto para as nossas almas. Notice his coming is one of tremendous impact on the world. Veja que a sua vinda haveria de causar um tremendo impacto no mundo. It says, make straight in the desert a highway for our God. Verso 4, todo vale será aterrado para Deus. It's just like when we put in a major highway through the wilderness so something can come quickly from one city to the next. É como quando se cria uma grande avenida, uma grande estrada no meio de um deserto para que haja um deslocamento rápido de um lugar para outro. Every barrier is going to be removed because the valleys will be lifted up and the mountains will be made low. Toda barreira será removida porque os vales serão aterrados e os montes serão aplainados. And all the bumpy ground will be made level and the rough places a plain. E todo o caminho que é tortuoso será feito reto e todo o caminho escabroso será aplanado. And the glory of the Lord himself shall be revealed. E a glória do Senhor, ela mesma se manifestará. And all flesh, not just the Jewish people, but all nations will see it together. E toda a carne, note, não apenas o povo judeu, verá isso. For the Lord has spoken and it will so come to pass. Pois a boca do Senhor o disse, e por conta disso, tais coisas acontecerão. What we understand here is that God is breaking into the world with a comfort that's greater than the problems of this life. O que nós vemos aqui é que o Senhor, ele vai invadir este mundo com um consolo que é maior do que os problemas que enfrentamos nessa vida. This message of comfort comes to you whatever circumstances you are in. Essa mensagem de consolo vem até você independente da sua circunstância. You may be down in the deep valley. Talvez você esteja lá bem fundo, num vale profundo. You may be facing a giant mountain you don't know how to cross. Ou talvez está diante de você uma montanha gigante e você não tem ideia alguma de como você irá traspassar. You are going through one bounce after another and the heartaches of life. E você tem então passado por terrenos escabrosos e difíceis diante das dificuldades da vida. But God's comfort is not stopped by these things. It's coming to God's people in Jesus Christ. Mas nenhuma dessas coisas irá impedir o consolo do Senhor, que ela virá até nós pela obra de Jesus Now, Cristo. this amazing promise of the comfort of God breaking into the world is capturing one of the great themes of the New Testament. E esse consolo que invade este mundo nos traz um dos grandes temas que é apresentado no Novo Testamento. When we think about this idea of comfort, we discover in the New Testament it's the work of each of the persons of our triune God.
E quando nós lidamos com essa palavra consolo ou conforto, nós estamos falando a respeito também de uma das pessoas da Trindade. In 1 John chapter 2 and verse 1, we are able to read of this comfort. Em 1 João 2, 1 John 2. 1 John 2 verse 1. Em 1 João, capítulo 2, verso 1, nós lemos a respeito disso. It says, we have an advocate or comforter with the Father, Jesus Christ the righteous. Lá nós lemos que nós temos um advogado ou um consolador, um confortador junto ao Pai, Jesus Cristo justo. And then we read in John chapter 14, 16, when Jesus is in the upper room. E também nós lemos em João 14, 16, quando Jesus estava no cenáculo com os discípulos. He says, and I will ask the Father, and he will give you another helper or comforter. E ele disse, eu pedirei ao Pai, e ele enviará a vocês outro consolador, ou outro confortador. He says, this comforter will be with you forever. Esse consolador estará com vocês para sempre. And so it's interesting that in the Greek language, when it uses the word another, there's two kinds of another. É interessante na língua grega que quando nós falamos a respeito de outro, existem duas palavras diferentes no grego para designar aquilo que é outro. One word of another means another but very different. E uma dessas palavras significa outro, mas que é muito diferente. And then the other word means another that's just like this. E existe uma outra palavra no grego para se referir a outro, mas que é da mesma essência que o primeiro. Jesus is in the upper room and telling his disciples, I'm going to be leaving you. O Senhor Jesus disse para os discípulos no cenáculo, eu irei deixar vocês. But I'm going to give you a comforter who's exactly the same as I am. Mas eu darei a vocês outro consolador que é exatamente como eu sou. And he will be with you forever. E ele estará com vocês para sempre. So we learn in 1 John that Jesus is our advocate or comforter before the Father. Então nós lemos em 1 João que Jesus é o nosso consolador, o nosso advogado à destra do Pai. And we say, I wish Jesus were down here to comfort me. Mas talvez você dissesse, bom, eu preferia que Jesus estivesse aqui ao meu lado para me consolar. Jesus says, I am down here to comfort you. Mas Jesus disse, bom, eu estou aqui perto de você para lhe consolar. I've sent you my Spirit, and he is exactly the same as if I were sitting with you. Eu lhe enviei o meu Espírito Santo e ele tem a sua presença exatamente como a minha se eu estivesse com você. The comfort of God is in this world because God has sent his Son, and his Son has sent his Spirit. O consolo de Deus é acessível a nós neste mundo porque o Pai enviou o seu Filho e o Pai e o Filho enviaram o Espírito. And we understand as we read the scriptures, the Father himself is the greatest comforter of all. E nós lemos nas Escrituras que o próprio Pai, ele é o maior consolador de todos. Read 2 Corinthians 1 verses 3 and 4. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4. 2 Corinthians 1. 2 Corinthians 1 verses 3 and 4. 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Let's apply the great truth of our triune God, a God of comfort, to our own hearts. Vamos aplicar essa grande verdade de que o Deus triuno, Ele é um Deus consolador. Vamos aplicar isso aos nossos corações. It's possible that someone here tonight saying, I can never be forgiven. I've sinned so greatly. There's no hope for me to be right with God. É possível que alguém nesta noite aqui tenha a sua consciência atribulada, pensando, não há esperança para mim, eu pequei de uma maneira tão terrível contra Deus, de tal modo que eu estou além da consolo e da salvação e do perdão do Senhor. In 1 John 2:1 it says that Jesus stands before God himself. Em 1 João 2, nós lemos que o próprio Senhor Jesus está à destra do Pai. He is our advocate, our comforter, in the sense that he says, do not judge this one is mine.
Ele é o nosso advogado, nosso consolador, e lá à destra do Pai, Ele, por assim dizer, nos diz, não julgue este indivíduo. Ele, don't judge him. Don't judge him. Não julgue este indivíduo, ele foi perdoado. We read, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nessa passagem nós lemos que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Some of us are like Adam and Eve, hiding from God because we've sinned. Alguns de nós somos como Adão e Eva, que se esconderam de Deus por conta dos nossos pecados. Instead, we have comfort before the Father because Jesus says, "Come to me, confess your sin, turn from it. I will forgive you and restore your relationship with God." Pelo contrário, nós temos consolo na presença do Pai, porque o Senhor Jesus Cristo diz: "Vinde a mim, eu perdoarei os vossos pecados, eu sararei as suas feridas e eu trarei consolo a você." Some of us are going through very deep heartaches and we feel absolutely alone. Alguns de nós estamos enfrentando momentos de grande aflição e dor de cabeça e por problemas e nos sentimos terrivelmente isolados. There's a spiritual that's sung from early America that says, "Nobody knows the troubles I've seen." Existe um ditado na América que diz o seguinte: ninguém conhece os problemas que eu tenho visto. But the song goes on to say, "Nobody knows but Jesus." Uma música e ela continua dizendo o seguinte: ninguém conhece, exceto Jesus. Jesus has sent his Spirit to be with you in your heartache and your sorrow. O Senhor Jesus também enviou o seu Espírito Santo para estar com você nas suas aflições, no seu sofrimento. You may have lost a loved one and you're grieving deeply. Talvez você tenha perdido um ente querido e você está sofrendo profundamente por isso. You may be dealing with a broken relationship that is not able to be restored. E talvez você está lidando com um relacionamento que foi quebrado, foi interrompido e não há esperança de restauração para este relacionamento. Your hope that you had has gone up in smoke and you're utterly despairing. A esperança pouca que você tinha, ela se tornou em fumaça, ela se dissipou e você então está num estado de desespero. And you say, "I am so alone." E você diga: eu me sinto tão só. Jesus says, "You're not alone. O Senhor diz: não diga isso, você não está só. I've sent you another comforter just like me. Eu lhe enviei um outro consolador, exatamente como eu. He will be with you forever." Ele estará com você para sempre. Some of you are thinking, God is sovereign. He doesn't care about me. There's no hope for my life. He's caring about everybody else but not me. Alguns talvez pensem o seguinte: bom, Deus é soberano e Ele cuida de muitas coisas e Ele está preocupado com outras coisas, Ele não está preocupado comigo. Is your doctrine of God what the Bible says about your God? É por acaso a doutrina que nós cremos a respeito de Deus nos leva a concluir isso? It says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." Veja o que nós lemos em 1 Coríntios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. His name is the Father of mercies O nome dele, ele é o Pai das misericórdias and God of all comfort. e o Deus de toda consolação. This God is the one who comforts us in all our affliction. Ele é aquele que nos consola em todas as nossas tribulações. As a result, we are able to comfort others who are in any affliction. E como resultado disso, nós mesmos podemos consolar a outros em qualquer aflição que estejam passando. With the very comfort we have experienced from the hand of God. Com os próprios consolos que nós mesmos experimentamos pela mão de Deus. The Trinity is a God of comfort for sinners and people experiencing the heartaches of life. O Deus triuno, ele é um Deus de consolo para pecadores e para aqueles que estão sofrendo as duras experiências da vida. When we turn in sincere faith and repentance to Him, His comfort is ours to claim. Quando nós nos voltamos para Ele em arrependimento e fé sincera, o consolo que Ele oferece pertence a nós para lançarmos mão dela. And when we experience that, God gives us a gift to give to someone else. E à medida que nós experimentamos isso, o Senhor nos dá uma dádiva, um presente que pode ser estendido a outros também. What we have experienced in our own heartache
And the healing of God we can now share with someone else walking the same road of pain. Toda a experiência que tivemos de consolo nas nossas tribulações, nós podemos partilhar a outros que estão também enfrentando sofrimentos. Tonight, the passage that we're reading says from the Old Testament to the New, God has come to bring comfort to sinners and sufferers in this world. A passagem que temos diante de nós nos traz essa verdade que aparece em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, que o Senhor é um Deus de consolo para aqueles que sofrem. Notice that God says that this is absolutely true because He has guaranteed it by His word. Veja que o Senhor diz que estas verdades, elas são absolutas e verdadeiras, porque Ele garante-as pela sua própria palavra. Read verses 6 through 8 for us, please. Vamos ler os versos 6 a 8, com atenção. Diz assim: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. In these words, the prophet is being asked to cry, and he says, what should I cry out? What should I say? Nessas palavras o profeta diz, ele é chamado a clamar, e ele responde, bom, o que eu devo clamar, o que eu devo falar? He said, bring people the word of God. E o Senhor diz para ele, leve ao povo a palavra de Deus. Everything else in this world is going to disappear like the flower of the field. Tudo mais neste mundo irá desaparecer como uma flor no campo. To find strength in other people is like trusting in grass that is going to face a drought and die. Colocar a nossa esperança, o nosso consolo em homens é como confiar em uma erva que logo secará e será dissipada. But the word of God will stand forever. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Where are you looking for comfort? Onde você tem buscado consolo? Are some of you trying to find comfort by using drugs or engaging in sexual activity? Será que alguns de vocês têm procurado consolo em uso de drogas ilícitas ou até mesmo em atividades sexuais imorais? Are you trying to find comfort by creating new relationships with people that will give you hope and strength? Outra vez você tem buscado consolo em relacionamentos, amizades, pessoas que talvez elas vão lhe trazer força e encorajamento? Do you understand that there is nothing that can answer the need of the human heart except God Himself as He's revealed Himself in His Word? Você precisa compreender que não existe nada, nem ninguém neste mundo que possa plenamente atender às necessidades de consolo do homem, senão Deus e a sua palavra. Jesus says, heaven and earth will pass away, Jesus disse, os céus e a terra irão passar, but my word abides forever. mas a minha palavra permanece para sempre. This passage is telling us the very ministry of Jesus. Essa passagem que temos diante de nós, ele está falando a respeito do próprio ministério de Jesus. Saint Augustine said it so well. O Santo Agostinho, ele colocou essas verdades de uma maneira muito interessante, muito boa. He said, my heart was restless Ele disse, meu coração estava inquieto, until it found its rest in you, O God. até que o meu coração encontrou descanso em Ti, Senhor. Are you seeking comfort in all the wrong places? Você está, por acaso, procurando consolo nos lugares errados? God says His comfort is breaking into the world in Jesus Christ. O Senhor nos diz, o seu consolo tem invadido este mundo na pessoa de Jesus Cristo. It's in the Word of God that we find the ultimate place to rest in the riddles and mysteries and heartaches of life. É na palavra de Deus que, em última instância, nós encontramos o verdadeiro descanso e consolo para os enigmas, para as perturbações, para as dificuldades dessa vida. So as we look through this wonderful passage, we discover that God tells us He cares for us. Então, veja que ao considerar essa passagem, nós aprendemos que o Senhor se importa conosco. Because He's God,
He's able to do something about our struggles. E porque Ele é Deus, Ele tem as condições, Ele tem o poder para fazer algo para nos sustentar nas nossas And tribulações. He, in fact, will provide what our hearts most need through His grace. E de fato, Ele irá prover aquilo que o nosso coração mais precisa na sua graça. Notice as Jesus' ministry is described beginning at verses 9 through 11. Would you read those? Veja que o ministério do Senhor Jesus Cristo é descrito aqui nos versos 9 a 11. Vamos ler novamente. 9 a 11 diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. In these words, we hear the gospel of Jesus Christ described that follows this cry of John the Baptist of the coming of the Lord. Nessas palavras, nós temos uma descrição do ministério de Jesus que se segue ao ministério de João Batista, que clamou no deserto. In verse 9 it says, Go out and evangelize, herald the good news. No verso 9 é dito: vai e evangeliza, proclama as boas novas. And this good news in verse 9 says, Behold, your God has come. E nessa mensagem nós somos chamados a contemplar: eis que o vosso Deus, Ele está vindo. In verse 11 we're told He comes not just as the powerful God, but as a good shepherd that cares for His lambs in His arms. E no verso 11 nós lemos a respeito da sua atitude ao vir. Ele não vem apenas como um poderoso Deus, mas Ele vem como um pastor compassivo que cuida do rebanho e dos cordeirinhos. Here we see the message of Jesus, the good shepherd, coming to help His people. Aqui nós vemos a mensagem de Jesus, o bom pastor que veio para socorrer o seu povo. So what we're seeing in this passage is the Bible says God cares for us in our heartaches. E o que nós estamos vendo então nessa passagem é que o Senhor se importa conosco, se importa com os problemas que nos afligem. Jesus and the triune God is the source of all of the encouragement our heart needs. O Deus triuno é a fonte de todo o encorajamento que o nosso coração necessita. But you might say my problems are just too big, God cannot solve them. Mas talvez você traga a objeção: veja, os meus problemas, eles são tão grandes que nem mesmo Deus pode trazer solução. And that's why when we read verses 12 through 17 it tells us God is bigger than any problem that you face. Que é isso que nós lemos, uma resposta a essa objeção, lemos nos versos 12 a 17, que nos mostra que o Senhor, Ele é maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando. God not only has comfort for His people, but He has the full power and authority to bring it to our hearts. O Senhor não apenas tem o consolo, a intenção de consolar o seu povo, mas Ele tem o poder, o pleno, todo o poder para fazer com que esse consolo de fato seja aplicado em nossos corações. Read verses 12 through 17, and as they're read, listen to the extraordinary power of the God of all comfort. Vamos ler os versos 12 a 17, e à medida que nós lemos esses versos, note o poder extraordinário de Deus aplicado no consolo ao povo. Versos 12 a 17, nós lemos assim: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde,
e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. When we hear those words, we see someone who is sovereign over everything in the world. Quando lemos essas palavras, somos apresentados a um Deus que é soberano sobre todos os aspectos do mundo e da vida. Our God does not say, wow, you have a problem that's too big for me to bring you comfort in. O Senhor diz, bom, talvez, o Senhor não diz que você tem um problema que é muito grande, que Ele não terá condições de resolver. God is a sovereign, all-powerful God that's able to come into any of our circumstances as we trust Him to give us a place to rest in His sovereign love and forgiveness. O Senhor, Ele é um Deus soberano e todo-poderoso, e Ele traz para nós o seu consolo. Nele encontramos as condições para recebermos as consolações do Senhor. As this rest of Isaiah 40 continues, it continues to lift up the utter sovereignty of God over all of life. À medida que continuamos a ler Isaías 40, ele continua a exaltar o poder de Deus, pelo qual soberanamente ele controla todos os aspectos da vida. But we come to the end of this great chapter, Isaiah 40 in verses 27 and following, where it addresses one of the things that we say is an objection to God's helping us. E nos versos 27 até o final do capítulo, nós temos aqui mais uma resposta a objeções que podem ser trazidas, que poderiam dizer, bom, o consolo do Senhor não é para mim. You listen to this and say, yes, Jesus is a Savior. Você lê essas coisas e talvez você diga, sim, Jesus ele é o Salvador. Yes, He was prophesied to come 8 centuries before He came. Sim, foi profetizado que ele viria 8 séculos antes da sua vinda. God says He cares. I believe that. Sim, aqui é dito que o Senhor se importa e eu creio nisso. God has great power. I know it. Deus tem todo o poder, eu conheço isso, eu sei disso. The problem is I'm too unimportant and He's not paying attention to me. Mas talvez você pense, eu não tenho importância nenhuma, o Senhor não está prestando atenção em mim. He's dealing with millions of other people. He doesn't have time for me. Ele está lidando com milhares, milhões de outras pessoas e ele não tem tempo para lidar comigo. I'm just not important enough for God to note my need. Eu não sou importante o suficiente para que Deus observe e tome nota das minhas necessidades. And that's where we find this great chapter concluding, saying that is not true. E é dessa maneira, respondendo a essa objeção, que este grande capítulo conclui nos dando uma resposta de que isso não é verdade. Verse 27 says, why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, my way is hidden from the Lord? No verso 27, veja o que nós lemos o seguinte, porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Tonight we could say, why are you saying that God doesn't know what you're going through? Por que você nessa noite está dizendo que o Senhor não sabe o que você está passando? Why are you saying that God's not capable of knowing exactly who you are, where you are, and what you're facing? Por que você pensa que Deus é incapaz de compreender o que você está passando e os detalhes exatos da sua circunstância que tem trazido sofrimento à sua vida? Why are you saying my way is hidden from the Lord? Por que você diz o meu caminho está encoberto do Senhor? Or saying, why is my right disregarded by my God? Ou aqui, como é dito no final do verso 27, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. This great question of our souls is answered with remarkably clear words. Essa pergunta que muitas vezes a nossa alma se faz, ela é respondida de uma maneira muito clara. Verse 28, have you not known? Verso 28 diz o seguinte, acaso não sabes? Have you not heard? Não ouviste? He's saying, haven't you read your Bible lately? Em outras palavras, por acaso você não tem lido a sua Bíblia ultimamente? You're supposed to be reformed people that love the Bible. Vocês deveriam ser um povo reformado que ama a Bíblia.
And when you know the Bible, you answer that this is God's word. E quando você conhece a Bíblia, você sabe as respostas da palavra de Deus. The Lord is the everlasting God. Que é o seguinte, Deus, Ele é o Deus eterno. He's the creator of the ends of the earth. Ele é o criador dos fins da terra. He never gets tired or faints or grows weary. Ele não se cansa, não se fatiga, não fica desanimado. His knowledge is infinite. It's unsearchable. Esse conhecimento, ele é infinito, não se pode esquadrinhar o conhecimento de Deus. As many people as there are and as vast as the universe is, God is able to know you personally where you are right now. Independente de quantas milhares, milhões de pessoas existem, e quão vasto é a criação, o Senhor conhece minuciosamente a sua vida neste exato momento. And because he knows your heart and he knows your circumstances, here's the promise of comfort that you need to claim. Ele conhece o seu coração, ele conhece as suas circunstâncias, ele sabe a necessidade, conhece a sua necessidade. It says he gives power to the faint. É dito, ele dá poder ao cansado. I have been with people who've said, I'm so exhausted. There's so much illness in my family. I can't face another day. Eu já estive com pessoas que falaram para mim, eu estou tão exausto, tanta doença na minha família, eu imagino que eu não vou conseguir suportar mais nem um dia. Maybe you identify with that tonight. Talvez você se identifique com palavras como essa nesta noite. But I have seen people who are overwhelmed saying, yet the Lord gave me the strength I needed today. Mas também eu ouvi pessoas falando, pessoas que se sentiram tão sobrecarregadas, que a despeito da sua sobrecarga disse, bom, tudo isso é verdade, porém ainda assim o Senhor tem me dado força para vencer cada dia. This is God speaking to you in your circumstances. Isso é o Senhor falando com você na sua circunstância. If you are fainting, he gives power to you. Se você está desanimando, o Senhor dá força a você. I can do all things through Christ who strengthens me. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. When I am weak, that's when I'm strong, because his grace is sufficient for me. Quando sou fraco, então é que sou forte, porque a sua graça me basta. You might feel like it says in the second part of verse 29. Talvez você se sinta como nós lemos aqui na segunda parte do verso 29. I have no power, I have no might. Eu não tenho força alguma, eu não tenho nenhum vigor. But it says he increases strength. Mas aqui é dito que ele multiplica a força. And yes, it's amazing that these are problems not only of old people like me. E é impressionante que esses problemas não atingem apenas pessoas idosas como eu. Even young people are at the point where they've said, I've had enough. Até mesmo pessoas jovens, por vezes, se encontram em circunstâncias nas quais elas dizem, eu não aguento mais, eu estou cansado. I don't know you as personal people. I hope someday I get to know many of you. Eu não conheço pessoalmente a maioria de vocês e eu espero que um dia eu tenha a oportunidade de conhecê-los individualmente. I wouldn't be surprised in a group of this size if there aren't some young people that are thinking, I wonder if I should take my life. E eu não ficaria surpreso num grupo tão grande como este, de que talvez entre nós existisse algum jovem, talvez ponderando e pensando, será que eu deveria tirar a minha vida? I'm too weary with the problems of this world. Eu me sinto tão cansado com os problemas da vida. It says, even youth shall faint and be weary. A Bíblia diz que até mesmo no verso 30, os jovens se cansam e se young fatigam. And young men shall fall exhausted. E os moços de exaustos caem. I want to speak to you if you're one of those young people thinking about, I'm checking out. E eu quero falar com você, se você é um desses jovens que está pensando em desistir. Remember, you have a soul that will never die. Lembre-se, você tem uma alma imortal. You can't run from yourself. Você não tem como fugir de si mesmo. You will always be you, for you are made to live forever. Você sempre será você. Você foi feito para viver eternamente. In your weariness, suicide is not an option. Na sua aflição, o suicídio nunca é uma opção.
Tonight, God in His Word is saying, I'm coming to give you strength to face what you're facing. E nessa noite o Senhor vem a você para lhe dizer: eu estou lhe dando forças para suportar o que você está enfrentando. Yes, even youths are facing the weariness of this world. Sim, é verdade. Até mesmo os jovens estão enfrentando o cansaço dessa vida. But our great God of comfort is speaking to each of us tonight. Mas o grande Deus de toda consolação, Ele fala com cada um de nós nessa noite. And verse 31 is such a precious verse. E o verso 31 é um verso tão precioso. But they who wait for the Lord Mas os que esperam no Senhor shall renew their strength. renovam as suas forças. Let's read that again. But they who wait for the Lord shall renew their strength. Leamos novamente: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. This is God's promise to you. Essa é a promessa de Deus para você. It says, it shall be. It is God's gift to you. Isso será, é verdade, se consumará. Esse é o presente de Deus para você. Whatever heartache and difficulty and stress you face, you shall renew your strength in Jesus Christ. Independente de qualquer estresse, qualquer dificuldade, qualquer aflição que você está passando, o Senhor irá renovar as suas forças em Jesus Cristo. The Almighty Sovereign Creator of the universe has said, this is my promise to you. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele disse: esta é a minha promessa para você. You shall renew your strength. Você, sim, certamente terá as suas forças renovadas. Notice there is something that you're being called on to do. Mas veja que há algo aqui que você é chamado para fazer. You must wait upon the Lord. Você deve esperar no Senhor. We must not say, I will solve my problem now my way, but rather say, Lord, I'm going to trust you in your time, in your way, to show me what's best, even in my circumstances. Você não vai então dizer: bom, agora eu vou resolver o meu problema agora mesmo. Não, você vai aprender a esperar no Senhor, confiando no Senhor, que no tempo dele, a maneira dele, nas circunstâncias em que Ele determinar, Ele vai renovar a minha força. God is calling on you to trust His word, that He will bring this provision that your soul needs for comfort. O Senhor tem lhe chamado para confiar na sua palavra, esperar nela, na confiança de que o Senhor certamente irá renovar a sua força. You wait upon Him because His promise is He shall do this for you. Espere no Senhor na confiança de que Ele certamente irá fazer isso por você. As He's describing in verse 31, the young men who are exhausted and youths who are weary. À medida que no verso 31 e no verso 30 e 31 ele descreve os jovens que estão cansados, exaustos e fatigados. He's implying also us older people facing problems as well. E aqui, obviamente, se ele fala isso dos jovens, também está implícito que isso também se aplica aos mais velhos. And here is this great truth that we must claim tonight. E aqui nós temos essa grande verdade da qual devemos nos agarrar a ela. They shall mount up with wings like eagles. Eles irão subir com asas como de águias. They shall run and not be weary. Eles correrão e não se cansarão. They shall walk and not faint. Eles caminharão e não se fatigarão. The Lord is telling us as we wait upon Him in our weakness and weariness, the day will come when God lifts us up like the eagle that soars high into the sky. O Senhor está dizendo que nós esperarmos nele, esperar no Senhor, confiando no Senhor, o dia virá em que Ele nos levantará como alguém que sobe com as asas de uma águia. Have you ever watched a bird soaring in the upward hot drafts of wind? It just doesn't even flap its wings. It just coasts effortlessly. Você já notou alguma vez uma grande ave simplesmente pairando sobre os céus, sendo guiado por uma corrente de ar, e às vezes você nota, ele nem bate as suas asas, ele de forma serena, ele flutua sobre os céus. The Lord says the day will come when you will fly above those problems you once had, and you'll be resting in the power of God, finding joy in the midst of what was once so very hard.
E o Senhor está dizendo que o dia virá em que você vai voar acima dos seus problemas e das suas aflições, e o Senhor então lhe dará consolo e força. It says they shall run and not be weary. É dito também que eles irão correr sem se cansar. Yes, there may be many challenges that demand tremendous energy and hard work and difficulty. Sim, existem muitos desafios na vida que exigem muito esforço, muito trabalho, e muitas vezes nos cansamos. The Lord says, as you look to Him, He is going to give you strength to run when you have to run. Mas o Senhor nos diz que se nós olharmos para Ele, Ele nos dará força para correr no momento que temos a necessidade de correr. And He said, they will walk and not faint. Mas também é dito que eles vão caminhar e não se fatigar. And sometimes we're on a long march and wonder if we're ever going to get to our destination. Às vezes nós caminhamos uma longa marcha e pensamos, será que um dia eu irei chegar no meu destino? But the Lord says, I'm going to be with you every step of the way so that you arrive at where I want you to be. Mas o Senhor diz, eu estarei com você durante cada passo no seu caminho, para que você chegue ao destino que você deve chegar. As we look at Isaiah chapter 40, we hear the ministry of Jesus Christ. À medida que olhamos Isaías capítulo 40, nós somos apresentados ao ministério do Senhor Jesus Cristo. John the Baptist was the voice crying in the wilderness saying, behold your God. João Batista era a voz que clamava no deserto, dizendo, contemple o vosso Deus. Jesus has come as the good shepherd to care for his flock. E Jesus vem como o bom pastor que cuida do seu rebanho. It is his word that will not pass away. É a sua palavra que jamais passará. And in Jesus Christ, these promises are given to you. E em Jesus Cristo essas promessas são concedidas a você. And so it matters not where you are in your difficulties tonight. De tal modo que não importa quais são as suas circunstâncias desta noite. Our great God of comfort speaks to our hearts. O grande Deus de consolo fala aos nossos corações. And Jesus says, come unto me, all of you that are tired and heavy laden. E o Senhor Jesus diz, vinde após mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. And he said, I will give you rest. E ele conclui, eu vos aliviarei. Take my yoke upon you and learn of me. Ele disse, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. For my burden is easy and my yoke is light. Porque o meu fardo é leve e suave. Jesus is calling on you to come to find the true, lasting, abiding comfort in the God of the Bible. O Senhor Jesus lhe convida para que você encontre verdadeiro, perene, consolo no Senhor Jesus que está conosco. Jesus Christ is saying, there's comfort for you. Jesus Cristo está dizendo, há consolo para você. Will you receive that? Você vai receber este consolo? Will you say, Lord, I don't know how I'm going to get through the next day, but you promised that you would help me. Talvez você diga, Senhor, eu não sei como eu irei enfrentar até mesmo o próximo dia, mas eu confio no Senhor. I want to conclude by telling you a story. Eu quero concluir contando uma história. I was in my first pastorate many years ago, No meu primeiro trabalho ministerial, muitos anos atrás, and I got a phone call from one of the men I knew from where I went to college. eu recebi uma ligação de um amigo que estava comigo quando eu estive na universidade. And he said, I need you to do something for one of our students. E esse amigo me pediu, eu preciso que você faça algo para um dos nossos estudantes. He said, one of our students has had a terrible accident. Um dos nossos estudantes, ele sofreu um terrível acidente. And he's in your area of Philadelphia in a hospital. E ele está em um hospital aí perto de você, na Filadélfia. It has accident, he's broken his neck. He will be a quadriplegic the rest of his life. E nesse acidente ele quebrou o seu pescoço e ele vai se tornar um tetraplégico. Would you please go and minister to him? Você pode ir até ele e ministrar a ele? That's not the kind of a call you want to get as a pastor. Eu lhe digo, como pastor, esse não é o tipo de ligação que você deseja receber. My heart was very, very heavy. Meu coração estava muito pesado. I don't have the gift of healing. Eu não tenho um dom da cura. And the doctors have said this is a lifetime problem. The
rest of his life he will be paralyzed. E o médico afirmou: esse é um problema que vai acompanhá-lo durante toda a sua vida, durante o resto da sua vida, ele está paraplégico. This tragedy overwhelmed me, but I knew I needed to do this work. Essa tragédia trouxe para mim um peso enorme, mas eu sabia que eu tinha que ir adiante numa obra de ministração. So I told the man who called me, I will go and pray and ask God to give this man strength. Então eu disse para o homem que me ligou e pediu isso, eu falei: eu irei sim, eu vou até ele e procurar dar força a ele. It was a very long drive in my own mind to get to this room to see this young man. E eu lhe digo, durante o trajeto, foi um período muito longo durante o trajeto em que eu estava pensando e meditando sobre o que eu diria a este homem. And I said, "Oh Lord, please give me the words to say to help." E eu estava orando: Senhor, por favor, conceda a mim, Senhor, as palavras que eu irei dizer a este homem para que eu possa ajudá-lo. I walked into the room and I found something extraordinary. E à medida então que eu entrei no quarto onde ele estava, eu vi algo extraordinário. This young man was a real Christian. Esse jovem, ele era um cristão verdadeiro. And he said, "You know, I've learned that I'll never walk again." E o jovem disse para mim, eu recebi a notícia que eu nunca mais irei andar. I've had a devastating accident, Tomei parte num acidente devastador. but I have so much to give thanks to God for. Mas ainda assim eu tenho tantos motivos para dar graças a Deus. He said, "While I am very limited mobility, I'm a computer programmer." Embora eu tenha uma mobilidade muito reduzida, eu sou um programador de programas de computador. Eu faço programas de computador. And I know you can do coding of computers just with your eyes. E eu aprendi que é possível programar com códigos apenas com os olhos. And further, E além disso, my fiancée, who was planning to marry me this summer, a minha noiva que estava planejando se casar comigo neste verão, she said, "I've already said for better, for worse, in sickness and health in my heart, I'm with you forever." e ela disse para mim, até mesmo antes de casar, que eu já tinha dito a mim mesma que eu estaria com você nos momentos bons, momentos difíceis, de saúde e de doença, eu não irei abandonar você. He said, "How could I expect such love from anyone?" E ele disse: como eu posso esperar um amor como esse de alguém? But more than that, he said, "Because I'm a Christian, I know the resurrection awaits me." Mas além disso, porque eu sou um cristão, eu tenho a convicção de que a ressurreição me aguarda. One day in my new body, I will walk and leap in praise to God. Um dia, no meu novo corpo que o Senhor me dará, eu irei andar, eu irei saltar, eu irei adorar a Deus. That young man's faith ministered to me, and my heart was overwhelmed with gratitude for the power of the gospel in one of the most uncomfortable, painful circumstances. A fé daquele jovem, na verdade, ministrou a mim uma fé que foi exercida numa das circunstâncias mais dolorosas da vida de que alguém pode passar. So we rejoice together in the room with prayer and praise God for his great work in this young man's heart. E naquele quarto ali, nós nos alegramos juntos e louvamos a Deus por toda a obra dele na nossa vida. But that's not the story I wanted to tell you. Mas não é essa a história que eu quero contar a vocês. Because as I left that room, I went to the elevator to leave the hospital. Mas à medida que eu saí daquele quarto, eu entrei no elevador para me ausentar, para sair do hospital. And I was met by a physician that walked in to the elevator with me. E eu então me encontrei com um médico que entrou no elevador junto comigo. And she looked at me and said, "What is it with you Christians?" E uma médica, e ela então perguntou para mim: o que se passa com vocês cristãos? You have this power in the middle of the most hopeless circumstances. E ela perguntou: vocês têm esse poder no meio das situações mais desesperançosas? She said, "I'm from the Jewish faith. E ela disse: eu sou de uma fé judaica. When this happens to a Jewish person, they just die in despair." Quando esse tipo de coisa acontece com um homem judeu, ele simplesmente morre numa condição de desespero. And I said, "Jesus is the source of comfort that overcomes every problem when we trust in him." E eu então respondi para ela: Jesus é a fonte
de nosso consolo, de nosso conforto, que nos dá condições de superar todo e qualquer problema da vida. I was ministered in that moment not by just the young man in the bed, but by the power of his witness that others saw. E eu fui ministrado naquela circunstância não apenas pelo testemunho daquele jovem, mas pela oportunidade que eu tive de dar testemunho do poder de Cristo. Isaiah 40 says this is your strength too. Isaías 40 nos diz, isso também é a sua força. This is your strength in the gospel of Jesus Christ. Essa é a sua força no poder do evangelho do Senhor Jesus Cristo. The word says, comfort, comfort my people, says your God. A palavra nos diz, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. There is comfort for you in Jesus Christ, Há conforto para você em Jesus Cristo. because God is able to do above and beyond all we can ask or think. Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. And God gives strength to those that wait upon him. E o Senhor dá força àqueles que esperam nele. I can do all things through Christ who strengthens me. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Let's pray. Vamos orar. O Lord, in our weakness we cry out to you. Senhor, na nossa fraqueza nós clamamos a Ti. Lord, we need the comfort from the triune God. Senhor, nós temos necessidade do consolo que vem do Deus triuno. Father, Son, and Holy Spirit, comfort us with your presence. Pai, Filho e Espírito Santo, consola-nos, Senhor, com a Tua presença. Help us to know forgiveness and true repentance. Nos ajuda, Senhor, a conhecer por experiência o perdão de pecados e o verdadeiro arrependimento. Help us to know your presence by your word and spirit. Que possamos conhecer, ó Deus, a Tua presença que vem até nós na Tua palavra e no Teu Espírito. And help us to know in our weakness a strength that is not our own, but that comes from you, our God. E ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza a ter experiência de uma força que não vem de nós, mas que vem de Ti. Oh Lord Jesus, we ask this because you are a God of all comfort. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos isso porque Tu és o Deus de toda consolação. Amen. Amém.